ah, pedindo a proteção de Deus, de Jesus e dos espíritos mentores da nossa casa, nós vamos iniciar a nossa tarefa de hoje falando sobre o uso da mente e do cérebro para evoluir. Inicialmente dizemos que a mente, que aqui nós vamos considerar, a mente representa o espírito. Então, a mente, quando nós falarmos sobre ela, nós estamos falando sobre a ação do espírito. Isso para um sentido prático e para a simplificação. A doutrina espírita nos ensina que fomos criados pela fonte da vida, pelo Criador, por Deus, para progredir. Portanto, nós estamos sujeitos à lei do progresso, que é uma lei, então, divina. O objetivo do progresso é o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento nós realizamos por meio do trabalho, do estudo e da vivência dos conhecimentos adquiridos. A vivência no dia a dia, a vivência cotidiana dos ensinamentos aprendidos. O ser humano é um eterno viajor na eterna sequência da vida. A vida é eterna, nunca se extingue. Através das vidas sucessivas, evoluímos neste mundo, terra, e depois em outros mundos. Na casa do meu Pai, disse Jesus, há muitas moradas. O homem é, assim, um conjunto em transição contínua, em processo de aprimoramento incessante, sob todos os aspectos considerados. O nosso codificador, Allan Kardec, afirma que o Espiritismo e a ciência se completam um ao outro. A ciência, sem o Espiritismo, se encontra impotente para explicar certos fenômenos, somente pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, por sua vez, sem a ciência, faltaria o apoio e o controle. Palavras de Allan Kardec no livro A Gênese. No livro, nos domínios da mediunidade, o espírito elevado, Emmanuel, espírito mentor do nosso Chico Xavier, ele afirma que os cientistas são os sacerdotes do espírito. As descobertas da ciência desde o século XX até os dias atuais apresentam consequências filosóficas, causando assim uma reaproximação entre a ciência e a filosofia. O movimento atual de certos cientistas em direção aos princípios religiosos e éticos confirma a sua necessidade de integrar esse aspecto do conhecimento às suas reflexões. Então, os cientistas estão sentindo essa necessidade de integrar os princípios religiosos e éticos às suas pesquisas científicas, às suas conclusões, aos seus achados científicos. No livro Supercérebro, um dos maiores especialistas no poder da mente do planeta Terra, Deepak Chopra, estabelecido nos Estados Unidos,
se une a um dos mais importantes estudiosos do mal de Alzheimer, o cientista chamado Rudolf Tanzi, para nos ajudar a explorar o poder transformador do nosso cérebro, do cérebro humano. Por coincidência, hoje, no nosso estudo anterior, no estudo do Evangelho Redivivo, nós lemos o seguinte, nesse livro, o Evangelho Redivivo, livro 1, que nós estudamos. Diz o seguinte: é perfeitamente compreensível, contudo, que o estudo das passagens evangélicas seja enriquecido com contribuições de autores não espíritas, de pesquisadores e de estudiosos de reconhecida respeitabilidade e seriedade na condução das suas análises, na condução dos seus estudos, das suas pesquisas, que é o caso desses dois cientistas que eu citei aqui, Deepak Chopra e Rudolf Tanzi, que servem como fundamento para o nosso estudo de hoje. De acordo com esses autores, os pensamentos e as emoções e também os sentimentos são capazes de modificar o cérebro, influenciando a atividade dos neurônios e alterando os caminhos neurológicos. Os neurônios são as células nervosas do nosso cérebro. Então ele influencia a atividade dos neurônios do cérebro e alterando os caminhos neurológicos, produzindo os novos caminhos que nos facilitam a exercer uma atividade que nós queremos inovar, que nós queremos criar. Em outras palavras, a forma como encaramos as adversidades da vida e como reagimos a elas é capaz de criar novos parâmetros de atitude que levam a mais autoconhecimento e uma vida mais plena. Então, nós somos capazes de mudar as nossas atitudes conforme nós encaramos a adversidade da vida, conforme o Evangelho de Jesus nos ensina. A falsa crença de que os neurônios não se regeneram e também a de que reações primitivas e instintivas, como a raiva e o medo, serão sempre emoções mais fortes do que as respostas emocionais, errado. Esses autores derrubam isso. Eles dizem que nós temos, devido às nossas passagens pelas vidas primitivas, nós temos ainda dentro de nós reações instintivas, como o medo, como a raiva, e outras emoções negativas. Mas, pelo aprendizado, pelo uso de uma maneira nova do nosso cérebro, nós podemos modificar essas reações instintivas negativas. Podemos superá-las e ter, então, reações mais elevadas. Nosso cérebro contém 100 bilhões de neurônios, ou mais. Alguns autores dizem que tem 12 bilhões, outros dizem que tem 14. Esse grande número de neurônios, eles formam 1 trilhão ou 1 quatrilhão de conexões entre eles. São as chamadas sinapses. As células nervosas, os neurônios no nosso cérebro, eles estão conectados uns aos outros. Esses trilhões, esses bilhões de neurônios formam
1 trilhão e talvez um quatrilhão de conexões chamadas sinapses. Vejam como é extraordinário o nosso cérebro. Essas ligações entre os neurônios, elas estão em constante e dinâmico estado de reorganização em resposta ao mundo que nos cerca. Essas ligações, essas conexões, essas comunicações entre as nossas células do cérebro, elas podem ser mudadas. E elas podem ser ativadas conforme as nossas atividades no nosso mundo. Elas produzem reações conforme as nossas atividades no mundo que nos cerca. Esses neurônios são minúsculas, microscópicas células, né? São estruturas minúsculas, mas elas têm uma estupenda e maravilhosa ação. Todos se assombram diante do cérebro que já foi chamado de o universo de 1,5 quilogramas. Um homem adulto normal, né, padrão, tem 70 quilos e ele tem o cérebro 1,5. Dos 70 quilos, 1,5 quilogramas é o cérebro. E ele é o órgão de maior importância do nosso organismo. Porque ele coordena tudo. O cérebro físico interpreta o mundo para o ser humano encarnado. É através dele que vemos o mundo sob o comando do Espírito. Cada um tem uma visão particular. Podemos ter visões semelhantes, mas cada um vê o mundo conforme a sua visão, as suas particularidades, os seus dons, a sua evolução, as suas experiências. E nós só conseguimos interpretar o mundo porque nós temos cérebro. O cérebro é o órgão de manifestação do nosso espírito. Tudo que vemos, ouvimos, tocamos, saboreamos e cheiramos não seria aprendido sem o cérebro. Quem tem lesão no cérebro, conforme a intensidade, perde todos esses sentidos. Tudo que vivenciamos hoje, o café da manhã, o amor pela família, a ideia brilhante que tivemos, tudo foi personalizado para nós pelo nosso cérebro, sob o comando do nosso espírito, sob o comando da nossa mente. O nosso cérebro, nós criamos através das nossas vidas sucessivas, através das nossas evoluções, um cérebro específico para nós. Então, nós temos uma visão particular, cada um de nós. Por isso que cada um de nós é um ser único. Cada um de nós tem uma maneira de ver e sentir as coisas. Os cientistas que nós citamos, eles fazem os seguintes questionamentos. De imediato, palavras deles, nos confrontamos com uma questão crucial. Se o meu mundo é único e feito especialmente para mim, pelas minhas vidas sucessivas, né? Pela minha evolução, tanto espiritual como material, como física, do meu cérebro. Quem está por trás dessa extraordinária criação? É o meu espírito ou é o meu cérebro? Através dessa visão única, elevada, extraordinária, que o nosso cérebro tem,
é dele próprio? É da matéria? É do físico? Ou é do espírito? Se nós, diz eles o seguinte, se nós respondermos que essa visão particular, própria de cada um, é feita pelo espírito e não pelo cérebro, quer dizer, o cérebro faz, mas com o comando do espírito. É o espírito que comanda o cérebro nas suas ações, nas suas atividades. Então, se nós acreditamos que é o nosso espírito que comanda o nosso cérebro e que ele é o espírito que faz com que ele funcione e que ele crie novos caminhos neurais, novas atitudes, novos sentimentos, novas emoções, o caminho está aberto para nós nos tornarmos mais criativos. Hoje, mais do que ontem, amanhã, mais do que hoje. O ensinamento das escolas médicas antigas dizia o seguinte: uma pessoa só usa 10% de seu cérebro. É literalmente não verdadeiro. Palavras desses cientistas. Em um adulto saudável, as redes neurais do cérebro funcionam a plena capacidade a todo momento. Todo momento nós utilizamos toda a capacidade do nosso cérebro. Aquela afirmação que nós utilizamos só 10%, então nós podemos evoluir para 20%, para 50%, para 100%. Isso aí é errado, segundo a ciência. Nós utilizamos o cérebro a todo momento, só que nós utilizamos de maneira errada. Quando estamos em um nível baixo de evolução. Quando temos um parâmetro mais elevado, utilizamos o cérebro de uma maneira mais correta para produzir coisas boas para nós, para produzir caminhos na nossa vida, para produzir uma vida boa para nós. Diz ele aqui que, embora o cérebro tenha essa capacidade, tenha essa enormidade de células nervosas, de neurônios, ele está longe de conseguir tudo sozinho. Para criarmos uma era de ouro para o nosso cérebro, precisamos usar esse dom que a natureza nos deu de uma maneira nova. Não é o número de neurônios ou uma característica mágica dentro da nossa massa cinzenta que torna a vida mais instigante, inspiradora ou bem-sucedida. Os genes, desempenham também o seu papel, mas como o restante do cérebro, são estruturas dinâmicas. Os neurônios, eles sofrem a ação do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Os genes, a nossa carga genética, os genes também, eles são influenciados pelas nossas emoções, pela nossa maneira de encarar a vida, pela nossa maneira de viver a vida, de pensar, de agir e sentir a vida. Os genes podem ser modificados. Por isso que às vezes num gene tem uma carga, tem um gene responsável por alguma doença, mas se a minha conduta de pensamento, de emoções e de sentimentos for elevada, for conforme os desígnios do Evangelho, aquele gene negativo responsável por uma doença não se manifesta. Ou a doença, quando manifestada, ela pode ser curada.
Todos os dias, continuando os dizeres dos cientistas, nos submetemos à explosão de atividade elétrica e química que caracteriza o ambiente cerebral. Embora eu não me relacione com o meu cérebro pensando que ordens lhe devo dar hoje, ou quais novos caminhos quero criar, é exatamente isso que faço. Fizemos isso de uma maneira imperceptível, inconsciente. Né? O mundo personalizado em que vivemos precisa, então, de um Criador. E ele não é meu cérebro, sou eu. É o meu eu interior, é o meu espírito, ou minha alma. Né? Então, vejam, cientistas afirmando isso. Tá? E eles querem nos dizer que nós temos um cérebro cotidiano. O cérebro que nós estamos acostumados a tê-lo na nossa vida comum, na nossa vida diária, cotidiana. Mas que nós podemos transformar esse cérebro cotidiano em um super cérebro. E eles vão nos dizer como. Dizem aqui, o supercérebro se desenvolve quando o cérebro básico, o cérebro chamado de cérebro cotidiano, reagindo à ação da alma, isto é, do espírito, da nossa essência, ou, de uma maneira simplificada, da nossa mente, permite a utilização maior da sua capacidade. O cérebro é a expressão do eu interior criador, da minha alma, da minha mente. Lembremos-nos aqui dos dizeres dos espíritos de luz através dos livros espíritas, que eles nos dizem que o Criador, Deus, nos outorgou a capacidade de sermos co-criadores. Por isso que nós podemos criar o nosso mundo. É uma doação de Deus, uma capacidade que Deus nos doou. O cérebro é infinitamente adaptável. O cérebro tem neuroplasticidade. Aquele conhecimento antigo, afirmação antiga, que nós nascíamos com um determinado número de neurônios e iríamos permanecer a vida toda com o mesmo número, ou que eles seriam mortos pela velhice, pela idade, ou por ação de drogas, de álcool ou de substâncias nocivas, e nós não poderíamos mais recuperar a nossa capacidade mental. Eles dizem que podemos perder neurônios, os nossos neurônios podem morrer, mas nós podemos regenerar o nosso cérebro. E existem muitas pesquisas científicas em pessoas que têm incapacidade, traumas físicos no cérebro, que eles recuperam as suas atividades, tanto conectivas como físicas. Diz eles que, como o nosso cérebro é infinitamente adaptável, podemos desempenhar um quádruplo papel. Podemos ser líder, inventor, professor e usuário, com resultados muito mais satisfatórios do que fizemos hoje. Aqui nós temos
Então, a representação a imagem de um cérebro, com os neurônios, com as células nervosas do cérebro. Né? Aqui é um neurônio sozinho, um único neurônio. Os neurônios, eles se conectam com os outros neurônios através das sinapses. Um neurônio pode se conectar com um ou mais de 1000 neurônios. Essas conexões, essas uniões, né, são chamadas sinapses. Como nós falamos, né? Agimos tudo ao mesmo tempo. Como líder, então, como líder, o que eu faço? Transmito ordens diárias ao meu cérebro. Como inventor, crio dentro dele caminhos e conexões que não existiam. Novos caminhos neurais, proporcionando novas atividades, novos conhecimentos, novos parâmetros. Como professor, ensino meu cérebro a aprender novas habilidades. Não aprendemos a tocar violão, tocar piano? Como usuário, sou responsável em mantê-lo em boas condições de funcionamento. Boas condições, não fumando, não bebendo, não ingerindo drogas ilícitas e outras coisas. Isso nós fazemos de uma forma inconsciente, tá? Não percebemos. Nessas 4 funções reside a diferença entre o cérebro cotidiano, né? Vamos chamá-lo de cérebro básico, e o que batizamos de supercérebro. A diferença é imensa. Então nós podemos dar um salto em nossa vida. Isso já falamos. Né? O supercérebro se desenvolve quando o cérebro básico, também chamado de cérebro cotidiano, reagindo à ação da alma, do espírito, né? Permite a utilização maior de sua capacidade. Quando nós damos os comandos, a nossa mente, o nosso espírito, dá o comando para o nosso cérebro, não emitimos comandos como nós fizemos para um computador. Computador, nós apertamos uma tecla para deletar, apertamos outra tecla para ir, por exemplo, para o final da página. Todos são comandos mecânicos, feitos para uma máquina. Mas, em nosso cérebro, nossas ordens são recebidas por um organismo vivo, que muda a cada vez que lhe enviamos uma instrução. Por exemplo, se alguém pensa, quero comer bacon e ovos como comi ontem, seu cérebro não vai mudar em nada. Mas se alguém pensa, o que vou comer hoje no café da manhã, estará ativando um reservatório de ideias. Por exemplo, o que eu vou comer hoje no café da manhã? Bacon, né, café e ovos, bacon com ovos. Quer dizer, a mesma coisa, não é coisa nova. Né? Então, agora se eu imagino, penso, o que é que eu vou comer de novo? Eu quero comer uma coisa diferente, aí o cérebro está sendo ativado, criando novos caminhos neurais, produzindo então um cérebro mais ativo, mais desenvolvido. A criatividade é uma inspiração sempre nova que nenhum computador pode igualar. Por quê? Eles perguntam, por que não tirar vantagem disso?
O cérebro, diz eles, tem a capacidade milagrosa de quanto mais lhe pedimos, mais ele dá. O coração, o fígado, são essencialmente iguais, né? Desde a vida adulta até o final da vida. Mas o cérebro nosso, ele muda, como nós estamos falando, conforme as atividades, os comandos da nossa mente e do nosso espírito, conforme as potencialidades da alma, conforme a nossa vontade, conforme a nossa inteligência, conforme os nossos sentimentos. Invente coisas novas para ele fazer e você se tornará dono de novas capacidades. Em um certo nível, a vida é o processo de desenvolvimento de uma série de capacidades, começando por andar, falar e ler. Né? Ao nascer, somos crianças, vamos aprendendo tudo na nossa vida, com o nosso cérebro sob o comando da mente, sob o comando do espírito. Dizem eles que a curiosidade é muito importante para possamos criar novos parâmetros para a nossa vida. Diz ele que nós, em nossa vida, nós somos ao mesmo tempo professores e alunos. Somos nós, o nosso espírito, somos responsáveis em provocar nossa curiosidade. E quando ela desperta, nós mesmos é que nos sentimos estimulados para coisas novas. Podemos ser estimulados para coisas boas, para o cumprimento da lei de Deus, para seguir os mandamentos da lei de Deus e criar um caminho de luz, de paz, de tranquilidade, né? De elevação, de amor, de caridade para nós. Então, somos capazes de dar um salto na maneira como usamos o cérebro. Quando a mente quer transcender, isto é, quando o espírito quer transcender, o cérebro está pronto para segui-lo. É importante, por isso, interessar-se por coisas novas, pelo estudo, pelo aprendizado, por experiências, por desafios, por descobertas, porque é através delas que evoluímos, progredimos espiritualmente e materialmente. Por isso, a importância do conhecimento no processo da elevação do espírito. É imperioso que tenhamos a direção de nosso destino. É importante os nossos estudos para melhor conhecimento de nós mesmos e de nossa vida mental e do comportamento do nosso cérebro. Nesse caminho, podemos superar os nossos impulsos inferiores e realizarmos a nossa reforma íntima e fazer a nossa conexão com o pensamento superior, com a nossa luz interna, com o nosso Deus interno. Por quê? Porque nós somos partículas de Deus. E nós somos fadados a atingir a perfeição possível ao ser criado, às criaturas humanas, possível a nós humanos. A ação mental construída hoje
se tornará automática amanhã. Facilitará a nossa vida depois. Todo esforço nosso facilitará depois a nossa vida. Futuro, então, começa hoje. Começa com a nossa vontade, com a nossa inteligência e com os nossos sentimentos. Obrigado, meus irmãos.